e amigas, muito boa noite. Falando Roberto Oliveira, aqui do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, da cidade de Olambra. Mais uma vez, aqui estamos para esse reencontro e que essa noite possamos ser assistidos no nosso entendimento, para que possamos também compreender a necessidade que temos cada um de fazermos a nossa parte. A gleba é aquela que nos foi entregue quando reencarnamos. Então, à semelhança do bom lavrador, busquemos cultivar a terra, aprimorando as nossas virtudes e, sobretudo, fazendo sobressair em nós a esperança e a caridade. Hoje, dia 13 de março de 2023. Então, estamos iniciando mais uma preleção semanal e o título de hoje é Desculpe, aí teve um problema aqui no StreamYard. Vamos consertar. Sim, e o tema é acomodação moral. Vamos ver em que medida nós estamos aptos a colaborar e se estamos efetivamente colaborando na sementeira do bem, consoante o entendimento de que aquele que muito foi dado, muito será pedido. Boa noite, José Roberto, seja bem-vindo, amigo. Então, já estamos caminhando para o início, nós temos ainda a cumprimentar os nossos internautas, aqueles que nos seguem, e, sobretudo, aqueles que, não podendo nos acompanhar neste horário, o farão em outro momento, acessando as lives que disponibilizamos no canal do YouTube, SEAC Olambra. Nós temos, como de praxe, alguns avisos a fazer. Uma delas é que aqueles que estejam precisando ou que queiram solicitar a inclusão do seu nome ou do nome de alguém querido, parente, pode ser até não ser parente nem amigo, né? Mas, enfim, alguém para o qual você vai requisitar, solicitar, aliás, o benefício da espiritualidade. Pedimos que nos envie os nomes, o endereço, caso esteja internado, pode ser também denominando o hospital. E também temos um outro, e falamos pouco nisso, que é pelos desencarnados recentes, né? Cientes de que eles também passam por tribulações nesse processo de transição, o retorno à pátria espiritual, como nós espíritas costumamos dizer. E é consoante também os ensinamentos que os benfeitores nos fazem recordar. Na verdade, nós não estamos necessariamente, não todos pelo menos, aprendendo, mas estamos recordando. Então, as experiências cristalizam o nosso conhecimento e nos dão fôlego para que toquemos as nossas atividades que vão caminhar em direção ao processo de evolução que nós temos. É um compromisso com a nossa evolução, e daí a razão de reencarnarmos. Muito bem, então são 20 horas, e neste momento nós vamos buscando contato com a espiritualidade que aqui já se encontra, os amigos benfeitores, e que de alguma forma possamos nós, ao Mestre Divino, invocando já o teu nome, assimilarmos os conhecimentos que, por misericórdia divina, um dia que deixastes para nós. Que nesta noite
possamos refletir sobre a temática das nossas virtudes e que essa análise possa corroborar, auxiliar-nos a identificarmos em nós mesmos, sem apontarmos dedos unicamente para nós mesmos, aquilo que nós precisamos e devemos implementar, praticar a sua lei de sabedoria e de amor. E que assim possa ser. Graças a Deus. Tá muito bem, obrigado, Sueli, boa noite. Boa noite, Vicente. Queridos amigos e amigas, hoje nós vamos trabalhar um tema que está um pouco na moda, eu vou assim dizer, que é a acomodação moral. Vamos entender, ao longo da explanação, que, de antemão, eu aviso, não é uma acusação, não estou apontando dedos, porquanto eu mesmo, quando me debrucei para trabalhar esse tema, eu observei o quanto que eu estou necessitado de refletir sobre a temática que são os nossos valores morais e, em última análise, as nossas virtudes. No início, ou melhor, para a abertura, e a título de abertura, vamos reproduzir aqui uma fala de Emmanuel, muito breve, que está no livro Palavras de Vida Eterna. O capítulo 72 é Ouvidos. Se desejas, porém, sublimar as possibilidades de acústica da própria alma, estuda e reflete, pondera e auxilia, fraternalmente. E terás contigo os ouvidos de ouvir, a que se reportava Jesus, criando em ti mesmo o entendimento para a assimilação da eterna sabedoria. Então, já de início, temos aqui um alerta de Emmanuel sobre a necessidade de nós ponderarmos sobre esses valores, a sublimação desses valores, que repercute na acústica de nossa alma. E, amorosamente, nos diz bem, ouvidos de ouvir. Nós falamos há 2 semanas atrás sobre os tesouros, né, com o título de Somos Todos Devedores. E falamos na semana passada sobre o cego Bartimeu, que, impossibilitado de ver, ele ouvia muito bem e usou esse recurso, além da fala, para poder despertar-se, invocando o auxílio do divino médico, Jesus. Eu vou iniciar com uma pequena historinha. É uma história que ouve-se muito por aí, né? Talvez seja verdadeira, talvez não. Mas o fato é que conta-se que numa pequena cidade interiorana, e na porta de um pequeno supermercado, é um mercadinho, né? Encontrava-se um cachorro deitado e gemendo. Não é uivando, é gemendo. Então, um viajor passando por ali para refrescar-se, reduzir o cansaço da jornada, ele pergunta ao proprietário o motivo da dor daquele cão. E como resposta, ele ouviu que este estava deitado sobre um prego. Quando quis saber por que ele não se levantava, o vendeiro respondeu-lhe: é porque a dor não foi o suficiente para ele se movimentar, tão somente para ele gemer. Então, uma história que temos que tirar um conteúdo moral disso aí, qual seja. Aí nós nos perguntamos, e as dores do mundo? Será que já sofremos bastante? Não vamos adentrar no tema das razões dessas dores, mas para avaliarmos sob uma ótica filosófica mais abrangente os valores
pelos quais nós temos nos empenhado em nossos melhores esforços. Sabemos que vivemos momentos tormentosos, mas a humanidade terrestre já sofreu bastante, já atingiu a posição de priorizar e aprimorar seu patrimônio espiritual, porque vemos uma sociedade ainda muito materialista. A história do bezerro de ouro, ou história do bezerro de ouro, infelizmente, ainda ocupa lugar de destaque na cultura humana. É suficiente para sabermos que alguém é detentor de determinadas posses materiais, fortuna, para que nós os reverenciemos, independente da origem dessa fortuna. Mas recordemos Jesus. Está lá na Gênesis, no capítulo 17, agora falando do livro A Gênese, da codificação kardeciana, sobre as predições do Evangelho e os sinais precursores que ali se encontram. E o Espírito que auxiliou na codificação diz o seguinte: quando virdes a abominação que causa a desolação, que foi predita pelo profeta Daniel, está no lugar santo, que aquele que lê entenda bem o que se lê. Então fujam para as montanhas o que estiverem na Judeia. Essa fala é de Jesus. Está registrada lá pelo evangelista Mateus, capítulo 4, versículos 15 a 22. Não voltes para apanhar suas roupas aquele que estiver no campo, mas ai das mulheres que estiverem grávidas ou amamentando nestes dias. Pedirei a Deus que a vossa fuga não se dê durante o inverno, nem em dia de sábado, porquanto a aflição desse tempo será tão grande como ainda não houve igual desde o começo do mundo até o presente e como nunca mais haverá. E encerra essa fala dizendo que está registrado lá no sermão profético, né? E se esses dias não fossem abreviados, nenhum homem se salvaria. Mas esses dias serão abreviados em favor dos eleitos. Repetindo o evangelista Mateus, capítulo 24, versículos 15 a 22. Nós percebemos, através dos conflitos de valores, e, sobretudo, um apequenamento dos valores morais, que nós vivemos, talvez, esses dias prenunciados pelo Mestre e relembrado pelo codificador. Porém, vige ainda uma pergunta. A humanidade, e todos nós, de alguma forma, temos testemunho disso, seja na experiência individual, seja de algum ente querido, de um amigo, ou ainda alguém que é o nosso próximo, conforme a definição de Jesus, que esteja em aflição, e nós nos agastamos com isso. Mas, frequentemente, nos esquecemos das possibilidades que já nos felicita a existência para que possamos colocar em movimento as nossas virtudes a favor deles. Muitas vezes há uma chamada acomodação moral, ou seja, somos os detentores desses valores, mas ainda nos movimentamos pouco, porquanto o grande salto será transformar uma humanidade terrena dematerialista para uma humanidade espiritualista.
E aqui eu estou falando de valores que são aqueles tesouros imperecíveis, recordando sempre nosso Mestre Jesus. Mas o apóstolo Paulo, que foi, no meu entendimento, um dos divulgadores é pouco, eu dizer assim que é um dos maiores e mais importantes mártires do cristianismo primitivo. Lá em sua epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo 7, ele diz: o amor tudo sofre. E no livro Palavras de Vida Eterna, assim nos ajuda a entender o Emmanuel. O noticiário terrestre reporta-se diariamente a desvarios cometidos em nome do amor. Homicídios são perpetrados publicamente. Suicídios sulcam de pranto a desolação, a rota de lares esperançosos. Furto, contenda, injúria e perversidade aparecem todos os dias, invocando a inspiração do sentimento sublime. Mulheres indefesas, homens dignos, jovens promissores e infelizes crianças em toda a parte sofrem abandono e aflição sob a legenda celeste, a legenda do amor. Então, quantas infelicidades se cometem invocando essa virtude por excelência, que é o amor. Porque a julgar pelos padrões de valores que vigem hoje em grande parte da humanidade terrena, poderíamos afirmar que sim, o amor mata. Porque é aquele amor diferenciado, dissociado do que o Paulo pregava. Porque o amor tudo sofre. Ele não se envaidece, ele não se ufana com a injustiça, mas este amor está em que medida presente no nosso dia a dia? Possivelmente, diríamos assim, olha, eu faço tudo o que eu posso. Eu cuido da minha família, do meu lar, encarrego-me da educação dos meus filhos, e por aí vai, que é muito apropriado. Mas nós não podemos esquecer também que esse padrão de valores frequentemente é deturpado. Eu já presenciei histórias de pais que, reportando-se a uma conduta de um seu filho na escola, ele, quando tomou conhecimento que um filho seu era um dos envolvidos na contenda, inteirando-se dos detalhes, ele fala assim: muito bem, meu filho, papai está orgulhoso de você, porque você bateu. Na contramão das virtudes cristãs, nós dizemos o seguinte: há um grande equívoco entre a masculinidade e a brutalidade. Agora vamos falar das violências que ocorrem intra-lares, ou seja, dentro dos nossos lares. Frequentemente, são as mulheres as maiores vítimas. Mas fica-se perguntando, então, se deve ou não a mulher que assim é violentada, machucada pelo seu companheiro, e ainda submetendo os filhos, que muitas vezes presenciam essas violências, e vão por um processo de assimilação, introjetando aquilo como os valores, uma vez então, como adultos, irão implementar, irão praticar, tal como que lhes foi ensinado. Vige então a lei do amor, porquanto não é sob a legenda celeste
que se celebram também muitos cultos, muitas celebrações religiosas, mas a religião é uma história, a religiosidade não. A religiosidade, já o disse, só repetindo, é parte inerente da nossa natureza espiritual. Mas voltando a Emmanuel, ele ainda diz assim: entretanto, só o egoísmo, traduzindo o apego da alma ao bem próprio, é que patrocina os golpes da delinquência, os enganos da posse, os erros da impulsividade e os desacertos da pressa. Apenas o egoísmo gera ciúme e despeito, vingança e discórdia, acusação e cegueira. Nós temos arraigados na nossa cultura um sentimento de apego à posse muito bom, aliás, muito grande, que vai além da medida daquilo que nos é necessário. E quando nós falamos em posse, vamos falar também daqueles entes que nos cercam, a vizinhança, vamos aos parentes, né, os amigos, parentes, vem lá a esposa, o filho, a filha, sobrinhos, netos. E nós, ainda como resquício de uma sociedade patriarcal da qual nós somos herdeiros, nós os reunimos como se fôssemos reais detentores deste patrimônio, quando apenas estamos situados junto a eles e vice-versa, para que nós possamos, em essência, cumprir a lei de amor, justiça e caridade. Porquanto o egoísmo, este sim, é que gera o ciúme. Porque quando nós temos o sentimento de posse, aí imagina só um animal, um cão, por exemplo. O cão, ele cultiva um apreço ao dono, um respeito, porquanto aquele que se aproxima do seu dono, ele irá defendê-lo. Porque essa conexão que nós temos ainda com os chamados instintos animais, grita, mais do que falar, ele grita ainda muito dentro de nós. Então, o sentimento de posse gera o ciúme, o egoísmo, a avareza e todos os seus famanazes. Ainda, Emmanuel nos diz: o amor, recordando Paulo, o amor, longe disso, sabe rejubilar-se com a alegria dos corações amados, esposando-lhes as lições e dificultando as dores e os compromissos. Não se atropela nem se desmanda. Abraça o sacrifício próprio em favor da felicidade da criatura a quem ama, a razão da própria felicidade. Então, no campo oposto ao do egoísta, quando nós percebemos alguém feliz, e principalmente se nós somos partícipes, quer dizer, somos parceiros desta felicidade, nós nos rejubilamos. E a felicidade, como sabemos, não é pelo que temos, é pelo que entendemos, mas, sobretudo, pelo que aceitamos. A revolta está no campo oposto. Aliás, eu não gosto de dizer muito infelicidade, porque infelicidade é negação da felicidade. Eu diria até que é mais do que... Porque se a felicidade não é deste mundo, nós também não somos, então a infelicidade é de outro mundo. E logo nós também somos, por essência divina, somos felizes, queiramos ou não, estejamos, entre aspas, vivos ou mortos. Só para a gente entender um pouco mais esse conceito de felicidade. Porque o oposto da felicidade é a tristeza, né? Mas você pode estar tristemente alegre ou alegremente triste, mas estará sempre alegre, feliz. Ainda adiante, por esse motivo, no amor verdadeiro, não há sinal de qualquer precipitação,
conclamando a imoderação ou a loucura. O apóstolo Paulo afirmou, divinamente inspirado: o amor tudo sofre. E de nossa parte acrescentamos: o amor genuíno jamais se desregra ou se cansa, porque realmente sabe esperar. A questão da espera tem muito a ver com a paciência, a gente pode trabalhar esse tema muito em breve. Agora vamos dar exemplos daqueles que anularam-se, esqueceram-se, podemos assim dizer, que transitou entre nós. Porque muitas vezes nós achamos assim, mas a humanidade está desse jeito, tão materialista, porque está faltando líderes. Mas aí onde é que está a justiça divina? Que, entre aspas, nos deixa entregue à própria sorte. Será? Recordando a Idade Média, nós vamos nos lembrar de Francisco de Assis, o Domo de Polvorello, que criou a Irmandade dos Franciscanos, e ele próprio era cognominado um homem bom. E ele botou muita bondade nisso para nós. A gente fica pensando, terá sido por acaso? Não. Foi um enviado, missionário. Em essência, todos nós somos missionários, mas aquele verdadeiro missionário, ele dá um passo de gigante adiante, ele avança ao seu tempo. Ele nos motiva, ele nos faz movimentar, ele nos trazem recordações de valores que frequentemente nós mantemos assim um pouquinho debaixo do tapete. Mas perguntaram, por exemplo, a Mahatma Gandhi, é outra alma gigantesca. Mahatma, aliás, quer dizer grande, né? Grande alma. Perguntaram-lhe, então, qual o caminho para a paz? Imagine hoje quantos diplomatas, quantos chanceleres, quantos congressos se fazem a nível de foro mundial para tentar estabelecer os caminhos para a paz. E o repórter, então, fez-lhe essa pergunta, que era apropriada. Porque se todas as tratativas humanas já tinham fracassado na busca deste caminho, então ele pergunta, qual foi a resposta de Gandhi? Ele diz, não existe o caminho, porque a paz é o caminho. Recordando que na passagem tem um filme muito interessante, não me recordo agora o produtor, mas ele reproduz uma biografia de Gandhi naqueles momentos culminantes no que levaria à independência da Índia, dominada então pela coroa britânica. Em uma das provocações a que ele foi levado, consta de um soldado que o teria esmurrado. Ele tomba ao chão com a roupa que ele já estava apropriadamente chegando à África, chegando da África do Sul, onde ele se graduou advogado, e ele então recompõe-se, e aí ajeita o paletó, botou, e em seguida ele recebe um outro soco, e novamente vai ao chão. E aí o soldado pergunta-lhe, quem foi que te ensinou a ser tão covarde? Mahatma Gandhi, que não era cristão, mas conhecia a trajetória do Cristo entre nós, ele diz, esse mesmo que você ostenta no cordão aí do seu pescoço. Era um crucifixo. E quando o soldado ouviu isso, ele chorou copiosamente. Mas ficou lá o registro histórico. O filme vai um pouquinho além disso, quem quiser e puder ver. Mas então, quando nós falamos também numa Madre Teresa de Calcutá, Desmond Tutu, poucas pessoas aqui sabem, só para recordar,
Desmond Tutu, ele, na época da África do Sul, na situação do apartheid, eles, com seus seguidores, e avançando para dentro do centro da metrópole, Cidade do Cabo, com seus seguidores, ele diz: quem for violento não está comigo. Então, era um movimento propondo-se, uma manifestação pacífica. Porém, os soldados colocaram-se de pronto em sua direção. E ele, sem pestanejar, disse: vocês já perderam esta batalha, porque o amor sempre vence. Então, também Desmond Tutu, ele era bispo anglicano, ao que me parece. E temos também a Teresa d'Ávila. Olha, Teresa de Calcutá, Teresa d'Ávila, Martin Luther King Jr. E entre nós aqui, Chico Xavier. E atualmente, o embaixador da paz, Edivaldo Pereira Franco. Por que eu estou recordando isso? Para ver que Jesus, ao afirmar que jamais não nos deixaria órfãos, ele cumpre o que ele deixou lá estabelecido. Nós, entretanto, ainda esperamos que ele venha pessoalmente. Eu me permito avançar a seguinte possibilidade. Como ele encarnou, ele não vai mais voltar, mas ele tem muitos dos seus emissários que farão isso por ele. Porque essa tarefa da terceira revelação, ele já deixou a encargo do codificador e já é missão cumprida. Sobre a possibilidade que nós temos de falar, porque iniciamos com a virtude do ouvir, nos momentos graves, que é uma mensagem de André Luiz, está lá na Agenda Cristã, ele nos recorda que a virtude não é uma voz que fala, e sim um poder que irradia. Alguém pode tomar de um microfone e aí nem por isso estará difundindo a virtude, porquanto a virtude é um poder que irradia. Então, onde a pessoa vai, a pessoa virtuosa, ela está irradiando essa virtude. O amor, a caridade, a misericórdia, a compaixão. Nós falamos nos missionários do Cristo e André Luiz, através da mediunidade missionária do Chico, ditou a ele o livro Missionários da Luz, recordando que esse livro ele foi escrito em plena Segunda Guerra Mundial. Foi no ano de 1945. Maio de 1945. Emmanuel prefacia o livro registrando assim: enquanto a história relaciona a intervenção de fadas, referindo-se aos gênios tutelares, aos palácios ocultos e às maravilhas da floresta desconhecida, as crianças escutam atentas, estampando alegria e interesse no semblante feliz. Todavia, quando o narrador modifica a palavra, fixando-a nas realidades educativas, retrai-se a mente infantil, contrafeita, cansada. Não compreende a promessa da vida futura com seus trabalhos e responsabilidades. Os corações ainda tenros amam o sonho, aguardam o heroísmo fácil, estimam o menor esforço e não entendem de pronto o labor divino da perfeição eterna e por isso afasta-se do ensinamento real, admirados, espantadiços. A vida, porém, espera-os com as suas leis imutáveis e revela-lhes a verdade gradativamente, sem ruídos espetaculares, com serenidade de mãe. Emmanuel Pedro Leopoldo, 13 de maio de 1945.
Nessa introdução aqui, do livro Missionários da Luz, Emmanuel relembra-nos que nós ainda estamos, provavelmente, em grande maioria, na infância da humanidade. Daí a razão de as imensas massas humanas se deleitarem com passatempos ilusórios e também à espera de um salvador da pátria. Neste caso, um salvador divino, que haverá de voltar. Mas pelas razões que já expusemos aqui, ainda não temos uma mentalidade amadurecida, que é a do adulto, ciente das suas responsabilidades, possibilidades e capacidade de reunir-se com seus pares, com os quais se identificam, e trabalharem em proveito da humanidade. Porém, estes, os chamados anônimos heróis, eles porfiam sem ruídos e com serenidade de mãe, em benefício, assim, invocando a imagem da mãe, sempre protetora, cuidadora, para com a sua prole, neste caso, eles como enviados de Deus, situados junto aos seus filhos aqui na Terra, para desempenhar a missão que lhes cabe. E infelizmente, ainda a massa de humanos que ainda persistem com a mentalidade infantil, apesar de todos os esclarecimentos, em todas as colorações religiosas, em todos os tempos, mas sobretudo hoje, com o advento das grandes mídias, não faltam informações, não faltam exemplos e não faltam a proclamação das virtudes que nós ainda que as temos, aliás, em estágio embrionário, mas que nos cabe desenvolver. Estamos caminhando para o nosso finalzinho. Eu só gostaria de compartilhar com vocês a afeição também de estarmos encerrando nossa fala um pouquinho mais cedo, porque eu gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem de Maria Dolores. É muito linda. Eu elegi ela para nós fazermos a conclusão das reflexões da noite, e cujo título é Bendito Sejas. Essa mensagem, recomendo que a façamos de olhos fechados, analisando cada frase, cada mensagem, cada verso, porque é um soneto, e que nós vamos apropriando-se desses conteúdos, das imagens que são sugeridas por essas falas, para irmos já nos conectando aos benfeitores de mais alto. Bendito sejas, por Maria Dolores, Antologia da Imortalidade. Bendito sejas, coração amigo, pelo pão o que dás à porta, ao companheiro que se desconforta, na aflição da penúria sem abrigo. Deus te faça feliz, pela roupa que ofertas aos torturados do caminho, que tanta vez se vão em desalinho das feridas que trazem descobertas. Deus te conceda o prêmio da ventura, pela ternura sorridente com que levas ao doente o amparo do remédio e a esperança da cura. Deus te guarde na fronte da alegria, para lenir no esforço a que te des, a orfandade e a viuvez, que vivem para a dor de cada dia. Deus, porém, te abençoe, coração brando e pasmo, como a mais sublime recompensa, quando ouvidas a intromissão da ofensa, o golpe da injustiça e a pedra do sarcasmo. Então, neste momento, vamos rogar aos benfeitores em favor dos entes queridos, próximos ou distantes,
e particularmente por alguém que lhe seja bem especial, em pensamento, dirija-se a ele. Neste momento, de minha parte, eu rogo os favores dos céus, a resignação para as lutas doridas de cada dia, aquelas que tendem a nos desnortear, que tendem a nos aniquilar e a nos travar. Egressos de outras eras, guardamos ainda as limitações com as quais hoje estamos a braços. Não obstante, o amor do Cristo vive em cada coração, em cada lar, aonde se cultiva a esfera celeste do amor, e que nós possamos, de nossa parte, retribuir-nos, doando as nossas melhores vibrações em favor destes que ora recordamos. Agora, vamos nos dirigir aos nossos espíritos protetores, aos nossos anjos guardiães, ou a um espírito familiar, amigo, que já no outro plano da existência esteja próximos de nós, que nos propicie através do passe a imposição do magnetismo que verte de mais alto, das chamadas regiões celestiais, e vestidos do poder de nos amenizar os sofrimentos. Agradecido ao Pai pelos benefícios que nos foram prodigalizados e que possamos, retornando ao ambiente em que ora estamos, mantermos viva, bem presente, a sua generosidade, o amor e, sobretudo, a magnificência com as quais vós nos credencia a sermos aqueles filhos que um dia vestimos a roupagem terrena para evoluir em sua direção. Que assim seja. Vamos agora abrindo os nossos olhos, lentamente, acercando-nos do ambiente, e aqueles que prepararam, dispuseram as suas águas a serem magnetizadas, que podem, neste momento, sorvê-la. Vamos agora fazer os nossos cumprimentos e agradecimentos aos queridos irmãos. Eu acho que o meu relógio estava adiantado, porque registro agora da falha da Sueli, Zé Roberto, Vicente. Então, temos agora a Eliane, Anne Eliane, Carmelina, Sônia Toledo, a Rita de Cássia, Arnaldo Reis, ainda tudo bem, Rita de Cássia, o Arnaldo Reis falando aqui, que estamos, né,
todos nós, irmanados nesse mesmo propósito. Então, tem também a Inês Luquezzi, tudo bem, querida irmã? A Sandra Fernandes. Ok, então ficamos aqui por hoje. E no Instagram, hoje não registramos ninguém. O que será que está acontecendo? Então, vamos encerrando a nossa preleção de hoje, recordando ainda que a nossa Leila se encontra no Rio de Janeiro, em companhia, ou assistindo, aliás, a sua irmã e a sua mãe. Estamos todos em preces para você, Leila, que possa muito em breve retornar ao nosso convívio. A gente não morre de saudade, que a gente mata ela. Então, muito obrigado. E que a nossa semana, já iniciada hoje, frutifique a nosso favor, mas lembrando, sobretudo, que a mensagem do Cristo, caso nos desfaleça as forças, busquemo-lo, ainda é o nosso, grande, principal e ainda um refúgio onde nós encontraremos abrigo. Então, nós, até breve. Sim, desculpe, estou encerrando, e o aviso de praxe ainda não fiz. Aqueles que quiserem formular alguma solicitação para a reunião de amanhã, que é uma reunião privativa, de vibração e radiação, com início às 20h30, encerrando às 21h30, e tem de 20 às 20h30, como antecedendo a este momento, o estudo do Evangelho. Eu diria que o estudo do Evangelho é uma forma de nós irmos cerrando as portas às atividades do dia a dia, às preocupações, para que nos habilitemos aos benefícios que serão rogados a nosso favor. E aqueles que quiserem visitarem os nossos canais, serão todos muito bem-vindos. Eu rogo também a gentileza de os divulgarem. Temos o nosso canal no YouTube, temos ainda o Facebook, o Instagram e ainda nas redes sociais, o Telegram e o WhatsApp. Para solicitações ou mensagens, o nosso telefone DDD 19 99 341 6316. 19 99 341 6316. Então, até a próxima segunda-feira, se Deus assim o permitir, e há de fazê-lo. Ou de uma outra forma, até amanhã. Um bom descanso para todos.